agora em 2019, vieram várias luzes enfileiradas na direção deles. Só que quando passa no horizonte. E elas eram muito claras e tinham luzes coloridas ao lado. Quando chega em cima deles, que é no sítio deles, na mesma região, elas sobem na vertical. Foram contados 32 enfileiradas. Tá? E aí, o que acontece ali? Por um dos motivos, né, eu até comentando com o Guru, eu fiz uma reportagem há uns anos atrás no Rio São Francisco, tá? Que eu sou especializado na questão de mudanças climáticas e tal, e eu fui para lá, cara, e eu falei, pô, tem que estar aqui, tem que levantar a questão das carrancas, né? E eu queria pegar alguém que ainda produzisse as carrancas. Velho, não existe mais. O Rio São Francisco só tem hoje embarcação com carranca, tá, para turista. O que é exatamente a carranca? A carranca é aquilo que parece a cabeça de um demônio. De um demônio. O pessoal fala que é um demônio. Você parece bota na frente na entrada da casa? É, aquilo que botar na entrada da casa, na verdade, é originalmente usado na proa do barco. A gente precisava ter uma dessa aqui, né, Gu? Aquilo é legal, hein? Ela é feia, mas ela é bonita. Ela cara... É bonita ser feia. E ela tem os dentões e tal. E ela é toda esculpida, né? Na madeira, num tronco só. Cara, não tinha mais. Aí eu fui saber o motivo. O quê? Você tinha ali uma proliferação muito grande de igrejas pentecostais, tá? E que falavam que aquilo era obra do demônio, que eles não podiam andar com aquilo no barco, porque era demoníaco, era como se fosse um culto a Satã. A mesma coisa está acontecendo lá em Aparecida. É engraçado porque eu não tive censura nenhuma, cara, da Igreja Católica. Inclusive a igreja foi procurada lá por alguns outros jornalistas e tal. Ela não se pronunciou. Eu achei até interessante, porque eu estava procurando no YouTube e encontrei o Papa Francisco agora falando, né, sobre uma possível vinda de extraterrestres e pedindo que as pessoas os recebam bem. Que eu só tinha visto o Dalai Lama citar isso e o Papa Francisco. E aí, cara, tem... mata, na verdade, toda a questão do folclore, né, da mitologia local, né? Você tira isso daí das pessoas. As pessoas ficam hiper receosas dela contar e ser taxada como demoníaca ou tá possuída, qualquer coisa assim, né? Então, esse evento ufológico lá de Aparecida acontece há mais de 250 anos, tá? Tinha nesse morro que eu subi, que eu falei que tinha um morro atrás dele, que era mais alto ainda, que provavelmente foi o local que eles fizeram essa foto, que o Jamil fez essas fotos, tinha uma sede de fazenda de café, tá? E os proprietários tiveram que deixar o lugar junto com os escravos, porque não aguentavam mais a aparição do boitatá. Que é uma luz... Que era essa luz que vinha... Que parecia um fogo. Puxava a gente, parece que um fogo, que é exatamente isso. Que puxava a gente, que levava escravo, tentava entrar na casa, tentava levar as pessoas. É a mesma luz que abduziu esse rapaz. E eu falo tranquilamente, abduziu esse rapaz. Ô, Baera, até faz uma gentileza, me procura o nome dele aqui, que eu vou dar o nome dele. As pessoas atribuem a mula sem cabeça. Isso. Boitatá. Só esclarecimento, desculpa. Boitatá é da língua tupi-guarani, né? Significa cobra de fogo. Cobra de fogo. Ou seja, eles associam esse fenômeno a alguma coisa misteriosa. E é misterioso, mas de uma natureza diferente que a gente está tentando entender o que é, né? Eu fiz 3 livros há pouco tempo aí com o fotógrafo de natureza, o Ricardo Martins. É um cara bem premiado, bem conhecido. Cara, quando a gente entrou
a gente foi fazer o segundo livro, que era sobre as pessoas que habitam a Mantiqueira. Tive uma dificuldade imensa, cara. Assim, um bloqueio religioso, não. Sabe? Então, assim, o que era o folclore lá da região, tal, de contar o boitatá, tal, desapareceu. Então, o que você nota é o seguinte, que isso daí é uma coisa que circula há muito tempo. E não circula só ali, nessa região onde eu tive, né? Isso daí tem... você escuta sobre o boitatá num monte de lugar, cara. Num monte de lugar. Um pouquinho. Jorge Divino Pereira. Jorge Divino Pereira. Isso. Esse é o nome da pessoa. Ele voltou para Minas Gerais. E muito simples, cara. Não dava esse cara ter inventado. E inclusive não dava para ele. A situação que eu vi, ele fisicamente, sabe, era deplorável. Sabe, é um negócio assim, totalmente inchado, totalmente inflamado, não era só o rosto, era o corpo inteiro. O cara tinha dores imensas. Pegaram ele lá e deram, sabe? Se é uma coisa tão comum que o povo fala, já criou, você fala que há 250 anos, aí eu vou cair no meu clássico fator William Bonner. Por que isso não é falado na mídia de forma aberta? Sabe, é o preconceito, entendeu? Preconceito. Meu, é muito preconceito. No meio científico, preconceito másculo, brutal mesmo, brutal. A palavra é brutal, porque se você falar isso no meio científico, os caras vão fazer um esforço imenso para destruir a tua carreira. Só para eles ficarem conversando entre eles. Nem isso, cara. É para os caras ficarem se resguardando de ter que investigar alguma coisa que eles, sabe, não tem coragem o suficiente para investigar. No meio, o Ricardo sofreu preconceito no meio dele, científico, e eu sofri no meio jornalístico. Eu tive duas grandes frentes assim, de preconceito. Tá? A primeira no meio dos ufólogos, tá? Porque aí tem uma reserva intelectual. Tá? Ou seja, eu estudo isso, eu posso falar isso, você que é de fora do grupo, você não pode falar. Tá? Então eu tenho que certificar o que você viu. Tá? Pô, só que eu tenho uma puta de uma bagagem dentro do jornalismo científico, cara, e do meio espacial, e do meio aeronáutico, entendeu? E aí a outra foi dentro da minha profissão, sabe? Pô, tinha um monte de jornalista que, você acha que os caras vieram e falaram, porra, bacana, hein? Cara, que história legal. Teve um cara só, que era um editor master do Estadão, o Carlinhos Almeida, que veio e falou, pô, Júlio, que baita história, hein? E olha que o jornal vendeu pra cacete, cara. Cara, eu cheguei lá na redação e tal, dei uma passada lá para conversar com o pessoal. Já encostou os outros colegas que faziam também cobertura de assunto científico. Um já falou para mim, pô, você pegou lá um surto psicótico, né? Um monte de gente lá com psicose. Cara, não dá para pegar com surto psicótico, entendeu? Porque um tava num lugar, o outro tava a 30 quilômetros de lá, entendeu? E não era uma, duas pessoas, eram pessoas que nunca se viram, tá? Contando a mesma história, tá? E com um nível de detalhe que só você indo lá para você ver. Então tem um pré-julgamento, cara, tem um pré-conceito, tá? Que impede, sabe, que essa tal grande imprensa, tá? Dê esse tipo de... Mas dê com seriedade, não é dê escrachando como fizeram com o caso de Varginha. Aquilo lá, eles foram para escrachar o negócio. E aconteceu 4 meses depois, tá? Que eu fiz essa reportagem. Então lá era casamento de anão, era o cara que tinha defeito, que tava lá de cócora, tal, defecando no lugar. Meu, as pessoas, sabe? Pô, meu. E para isso você precisa movimentar toda a Força Armada, vir cara da aeronáutica, vir cara do exército, só não veio da Marinha porque em Minas Gerais não tem oceano ainda. Sabe? Aí, sabe, que o pior disso é o seguinte, é a imprensa aí e entrar numa
ó, vamos fazer uma parceria então, vamos escrachar o negócio. Só fiquei curioso uma coisa, você falou que Minas Gerais não tem oceano ainda. Estão planejando alguma coisa? Eu acho que eles podem ali invadir o Espírito Santo e tomar para eles. Cara, então, sabe, é tudo muito, cara, não é complexo, é muito preconceituoso, tá? Eu acho assim, falta da visão e da coragem que vocês têm de levantar um assunto desse, trazer alguém, sabe, para falar.